Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Que privilégio hoje poder celebrar com você mais essa oportunidade da Palavra de Deus. Hoje, sábado, 7h30 da manhã, círculo de oração, 19 horas, culto da juventude. Um momento muito especial de Deus para você poder celebrar. E amanhã, domingo, às 9 horas da manhã, nossa escola de cura. Gente, tem um assunto especialíssimo amanhã. Um propósito para a família. Venha você, família, para a escola de cura. Amanhã, domingo, às 9 horas da manhã. Uma palavra voltada para a família de cura, de bênção, de libertação. E à noite, às 18 horas e 30 minutos, nós estaremos aqui celebrando nosso culto com a ceia do Senhor, recepção de novos membros, enfim, um momento célebre para glorificarmos a Deus. Eu tenho aqui a palavra do Senhor em Atos 16, porque nós estamos falando nesse mês de maio sobre viver a plenitude de Deus na família. Atos de número 16, versículo de número 29. Pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões. E logo foi batizado, ele e todos os seus. Deixa eu grifar isso aqui. Ele e todos os seus. Nós estamos diante de um acontecimento notório na cidade de Filipos, que foi quando o Evangelho chegou naquelas cercanias, naquela parte da Macedônia. E a palavra diz que Paulo e Silas, por conta de libertar uma mulher que tinha um espírito de adivinhação e dava lucro aos seus senhores, foram presos por causa disso, colocados no cárcere interior depois de apanhar bastante, de levarem açoites. E a palavra diz que o carcereiro colocou-os no cárcere interior com medo de fuga. E a Bíblia diz que eles cantavam e oravam ao Senhor próximo da meia-noite. E o Senhor agiu, interviu, ministrou libertação. Todas as portas de todos os cárceres foram abertos, caiu a prisão de todos, por causa da operação do poder de Deus. E ninguém fugiu, estavam todos ali. E aquele carcereiro ficou admirado de que ninguém fugiu, ficou admirado do que houve. E a Bíblia diz que ele pediu luz, porque era próximo da meia-noite. E a Bíblia então diz que quando ele verificou, quando ele viu que estavam todos ali, ele então indaga a Paulo e a Silas. Ele diz, interessante que ele chama eles de senhores. Por certo, não foi o mesmo tratamento que ele deu a esses dois quando os encarcerou. Mas depois do milagre, depois da presença poderosa divina naquele lugar, ele os chama dessa forma, senhores. E ele diz que é necessário que eu faça para me salvar. Óbvio que ele sabia a razão de Paulo e Silas estar ali naquele momento, e óbvio que ele também sabia o que era apregoado acerca deles e o que eles apregoavam acerca de Deus. Então ele vê tudo aquilo acontecendo, ele diz que é necessário que eu faça para me salvar. Ele está dizendo, o que eu preciso fazer? Nessa pergunta está intrínseco, vem junto com essa pergunta a predisposição dele em ser salvo. Só que o que o homem vai fazer para ser salvo é, inicialmente, além do que crer, do crer no Senhor. A Bíblia diz que o Senhor Jesus disse que dará ao homem resgate da sua alma, porque o homem não tem como resgatar-se a si próprio, soltar-se daquilo que lhe prendem
das coisas que lhe prendem, curar-se das suas enfermidades. E a Bíblia então diz que eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo. Só que ele perguntou: que é necessário que eu faça, não que a minha família faça, que é necessário que eu faça para ser salvo. Eles: crê no Senhor Jesus Cristo. Creia, você será salvo, tu e a tua casa. Existe uma promessa de salvação para as pessoas da família. Óbvio que é uma promessa que se cumpre quando as pessoas abrem coração. E há muitos irmãos e irmãs presas nessa expressão porque pensam que Deus não cumpriu algo que está escrito. Só que tem um detalhe: qual é o pressuposto para ser salvo? Crer. Crer no Senhor Jesus, na sua obra, no seu sacrifício vicário. Precisa crer, entender, compreender, considerar, declarar. Paulo escreve a carta aos Romanos dizendo que é para crer com o coração e confessar com a boca. Mas tem que, antes de conversar com a boca, crer no coração. Então, ele pergunta: o que é necessário para eu ser salvo? Olha que coisa importante e excelente, extraordinária é o Evangelho de Cristo. Que essa bênção está predisposta, colocada à disposição, não só para uma pessoa, mas para toda a sua casa, para toda a sua família. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu e as coisas acontecem, Jesus diz: hoje veio salvação a esta casa. Então não foi só Zaqueu que creu. O milagre não aconteceu só na vida dele, aconteceu na sua família. Então, quem tem que crer nisso? Aqueles que recebem a Cristo. Você precisa crer nisso. Eu tenho pessoas na minha família que são totalmente aversas ao Evangelho, não creem em Jesus, não querem nem saber. Continue tendo o seu porte de vida, continue acreditando, continue confiando, continue orando, continue intercedendo, que o Espírito Santo vai bater a porta do coração deles sempre, enquanto você ora, e a decisão está na mão daquela pessoa. A gente não pode esquecer isso. Mas olha o que acontece aqui. Ele recebe uma palavra: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E eles lhes pregam para ele a palavra. Lhes pregaram a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. Pregou a palavra do Senhor. Não foi o carcereiro que creu e toda a sua família foi salva. Ele creu e foi salvo, mas a sua família também creu, porque a palavra foi pregada a eles também. Então não é o efeito dominó, o efeito cascata, que alguém crê e todo mundo vai sendo salvo. Não, um crê para a sua salvação, outro crê para a sua própria salvação. Então pregou a palavra a todos que estavam em sua casa, e tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões de Paulo e de Silas, e logo foi batizado ele e todos os seus. Ou seja, todos ouviram a palavra, todos creram em Cristo para salvação, todos foram batizados em águas para consolidar essa aliança com o Senhor Jesus. E você? E a sua família? E a nossa casa? Você acha que porque você creu, abriu o coração, entende estar vivendo a salvação que é em Cristo, que imediatamente toda a sua família tem que ser salva? Eles precisam crer, eles precisam igualmente abrir o coração. Então, é uma promessa para o carcereiro. Está escrito aqui? Tá. Se sua família crer, também igualmente será salva. Como é bom servir ao Senhor com a nossa casa, não é verdade? Como é bom servir ao Senhor com a nossa família. E o oposto também não é alegre, não é motivo de alegria. Como entristece ver pessoas que ouvem a palavra e não abrem o coração. E muito mais, pessoas que já estiveram na casa de Deus e se afastaram. Que a misericórdia do Senhor esteja aí presente na sua vida e na sua casa. E que haja um despertamento. E que essa palavra seja pregoada dentro da sua casa, nem sempre falando-a, mas agindo e vivendo. E assim, você e a sua casa, todos
que confessarem o nome de Cristo igualmente serão salvos. Um grande abraço, paz do Senhor Jesus.